A malha ferroviária do Brasil atualmente dispõe de 15 mil quilômetros. Triplicar este número é uma das formas de baratear o escoamento da produção brasileira, tema da reunião da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA. O escoamento da produção agropecuária, feito principalmente pelas rodovias, tem custado cada vez mais caro ao produtor, em média $90 por tonelada. O alto custo do transporte é o principal responsável por fazer o produto nacional perder competitividade no exterior. Quando nós saímos da porteira para chegar no consumidor, seja ele dentro do Brasil, seja fora do Brasil, nós estamos perdendo a guerra. Nós somos piores que os americanos. O custo logístico, por exemplo, da exportação de grãos no Brasil, ele é 4 vezes maior do que nos Estados Unidos e na Argentina. Então a nossa maneira de ganhar não é imaginando que nós vamos querer cobrar mais caro do consumidor aonde ele quer que esteja. Baratear os custos de escoamento para o produtor foi o tema central do encontro dos representantes da Comissão de Logística e Infraestrutura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Por meio de videoconferência, presidentes de federações participaram da reunião para expor os principais problemas dos seus estados. Eles devem ainda ajudar a pressionar o governo federal para resolver a ineficiência da logística interna. O investimento em ferrovias é visto como uma solução para os problemas de logística do Brasil. Atualmente, o país conta com apenas 15 mil quilômetros de linhas de trem, quando o necessário seriam pelo menos 50 mil quilômetros. Mudar a forma de concessão das atuais empresas que prestam serviço nessas linhas também é uma das prioridades da CNA. A falta de integração entre as malhas. O modelo que foi adotado de concessão nos anos 90 privilegiou o monopólio. Ou seja, hoje as concessionárias ferroviárias exploram as suas malhas em função dos monopólios que elas receberam do governo. O que nós estamos propondo? É que quebre o monopólio, que se coloque novos operadores para que o usuário do transporte possa escolher aquele que vai transportar a sua carga. A CNA há muito tempo, desde 2009, ela vem trabalhando no modelo de concessões ferroviárias em que a prioridade é a redução das tarifas. Então, nós procuramos um modelo que não seja o que era praticado antes pelos governos atuais, que era de maior outorga, onde a interessada em administrar uma concessão, ela tinha que pagar o maior preço para operar essa concessão. Agora não, o modelo ele visa uma menor tarifa. Aquela que oferece a menor tarifa, ela é a concessionária daquele trecho ferroviário. E para comentar os principais pontos da reunião, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA e também presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba, sempre muito bem-vindo. Bom dia. Vamos começar explicando aí quais são os principais assuntos discutidos dentro da Comissão Nacional. Olha, tivemos ontem a reunião da Comissão de Infraestrutura e Logística. Primeiro, cumprimentar todos os produtores rurais do Brasil. E a discussão foi praticamente em cima da questão da logística, da infraestrutura e principalmente voltada à questão das ferrovias, né? Existe hoje um verdadeiro monopólio nas ferrovias. Só uma questão de comparativo, você pode hoje comprar 10 carretas, abrir uma empresa e colocar na estrada. Enquanto isso, a ferrovia, você tem meia dúzia, 5 empresas, se tornando um monopólio no Brasil. Para você ter uma ideia, o frete rodoviário chega quase a bater com o frete ferroviário. E 75% desse transporte ferroviário hoje é feito praticamente com minérios. Então, isso foi bastante discutido e o que é que nós estamos querendo? O que é que a CNA, o que é que outras entidades, não só a CNA está querendo, é que facilite, ou vamos dizer assim, baixe o frete desse produtor. Então, nós estamos querendo o quê? Que as novas concessões, os novos contratos, que sejam licitados, mesmo que não sejam licitados, mas no final do seu contrato, esses contratos sejam abertos e que seja colocado nele a questão do operador ferroviário independente, quer dizer, mais empresa participando desse processo. Esse ponto principal, a renovação das concessões ferroviárias, esse foi o ponto.
Esse foi um dos principais pontos resolvendo essa questão das concessões ferroviárias. E sai também no valor econômico de hoje, ontem à tarde, saía justamente o governo com essa preocupação também de fazer com que os contratos que estão encerrando, porque existia uma proposta para o governo anterior desse setor investir 16 bilhões de reais em ferrovias no Brasil, para que houvesse uma renovação dos contratos. Só que os contratos que estão concluindo daqui a 5, 6 anos ainda, eles sequer foram cumpridos. De uma malha ferroviária que a gente tem hoje de 28 mil quilômetros, apenas 10 a 11 mil quilômetros está sendo usado, o restante foi abandonado. Então o governo quer inclusive a prestação de conta desses trechos e não abandonar e entregar ao governo de volta. Então isso é uma luta que já vem junto da CETELOG com diversas entidades no Brasil, no sentido de que baixe o preço desse frete e que outras pessoas, outras empresas possam compartilhar nessas questões das concessões. Essa é a questão da importância de ampliarmos a concorrência do sistema ferroviário, é isso? Sim. Qual que é a importância de se fazer isso? Olha, na hora que você abre as concessões, abre um processo de licitação para que novas empresas possam entrar nesse processo, com certeza vai diminuir o custo para o produtor. Então, esse é o ponto de vista nosso, da CNA e de outras entidades da própria Câmara Setorial, no sentido de que baixe o custo do produtor, que nós temos hoje um custo muito alto. O custo do Brasil é muito alto. Agora, por que o frete ferroviário toma como base o do transporte rodoviário? Isso teria que ser, o frete ferroviário teria que ser pelo menos 30% mais barato do que o rodoviário, o que não acontece hoje. Nós temos uma diferença mínima aí por conta desse monopólio. Então temos que abrir isso, o governo se conscientizou disso e está inclusive emitindo uma medida provisória para que essas providências, esses contratos não sejam renovados e que abram novas licitações para que outras empresas possam entrar no processo, ou caso contrário, que esses contratos sejam abertos, dando o direito de passagem e a entrada do operador ferroviário independente. Agora, o setor agropecuário ainda utiliza pouco o transporte ferroviário. É preciso mais investimento nesse setor? Olha, o grande problema é justamente essa questão do monopólio. Por exemplo, nós temos um trecho de Anápolis até Palmas, um trecho de 600 quilômetros que o governo federal gastou 8 bilhões de reais e fazem 2 anos que está parado, que é a ligação da Norte-Sul. Então, as empresas que detêm suas concessões, a empresa que vem não pode passar no trecho dela. Então, isso tira a concorrência, tira essa disputa e isso dificulta e aumenta cada vez mais essa diferença de frete entre o rodoviário e o ferroviário. Presidente da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA e também presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba, muito obrigado pela presença. Obrigado, mais uma vez estar aqui participando, cumprimentar todos os nossos produtores desse Brasil afora, desse Brasil continente.